Estamos no segundo encontro desse bate-papo que Patrícia Travasso e Abel Kutner organizaram para todos nós sobre os nossos desafios urbanos nessa nossa cidade. Queria dizer para vocês que para nós na Unix Cultural é um tema bastante caro. Pensamos como podemos criar parâmetros e sentidos de um conviver mais harmônico e mais significativos nesse espaço de convivência. A Unix Cultural nasce, na verdade, com esse firme propósito de estabelecer esse centro cultural como um espaço de convivência, como um espaço de formação do hábito cultural e tentando trazer o protagonismo cultural da nossa cidade para esse espaço. Então, queria mais uma vez agradecer a Abel, a Patrícia, por esse trabalho maravilhoso e por essa generosidade de estar conosco todas as vezes empenhado em trazer o melhor para vocês. Obrigado. Boa noite. Pode sentar nos seus lugares. Eles já escolheram os lugares antes de vocês entrarem. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem saído de casa, que coisa rara hoje em dia, ninguém mais quer sair de casa, para assistir essa palestra, quer dizer, esse bate-papo, que eu acho que vai ser bem legal para gente, para todos nós. Várias situações do nosso cotidiano nos tiram do sério, né? Pode ser desequilibram, né? Nossas emoções. Pode ser uma fila de banco, uma caixa que atende todo mundo morosamente, pode ser um motoqueiro que arranca o seu espelho retrovisor, pode ser uma fechada com palavrão e um gesto por cima de você, pode ser o vizinho que não acata as leis do condomínio. Mas esse desfecho também pode ser mais dramático. Como, por exemplo, irritado com o barulho no apartamento no andar de cima, de um prédio de luxo em Alphaville, um morador, empresário de 62 anos, pegou sua arma, subiu e matou o vizinho de 40 anos, a sua mulher de 35, depois recarregou a arma e se suicidou no elevador. Em novembro do ano passado, uma mulher de 35 anos, advogada, foi morta a facadas por um visitante do prédio que não queria acatar as ordens de onde estacionar o carro. Ele atacou a mulher e esse não se suicidou, ficou vivo. Por causa de uma entrega de correspondência, um publicitário matou o zelador que, segundo ele, roubava os jornais e suas correspondências. Um motorista mecânico de 54 anos jogou o carro em cima de uma moto e depois literalmente passou com o carro em cima do motoqueiro, quer dizer, matou ele, porque ele tinha chutado a porta do carro. Por causa dessas coisas todas, a gente escolheu esse tema, os nossos desafios urbanos, para a gente entender o que está acontecendo na emoção de nós humanos. Primeiro eu queria apresentar a vocês os nossos convidados. Elisa, peraí só um instantinho que eu atrapalhei aqui com os... Não. Liliana Séria é psicóloga, coordenadora do grupo de transtorno explosivo intermitente que fica no ambulatório dos transtornos do impulso no HC. Entre outras coisas, tá? Vou fazer um resuminho. Elisa Casassa, bióloga e pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein. É fellow do Mind and Life Institute e faz pesquisas com neuroimagens que avaliam o efeito do treinamento com a meditação. E Marcelo Martins, que já foi gerente de loja, marqueteiro e dono de padaria e sempre mega, super, hiper estressado. Aprendeu a manter suas emoções sob equilíbrio e hoje dirige as razões para acreditar e faz ponte entre marcas e projetos de impacto social. Ele está aqui para contar a sua experiência e como ele aprendeu a se equilibrar.
Bom, eu vou começar com a Elisa. Eu queria saber... Patrícia, Oi. só queria dizer que eu não matei ninguém, tá? Ah, tá. Não chegou nesse ponto, né? Graças a Deus. Não, na verdade, eu queria conversar com a Liliana. Desculpa. Eu queria conversar com a Liliana e perguntar o que é raiva normal e o que é raiva patológica. Bom, boa noite a todos. E obrigado pela presença, né? É, maravilhoso. Eu acho que é um tema que toca a todo mundo, né? A raiva. É uma emoção perfeitamente natural. Vocês não precisam ficar preocupados, porque todo mundo vai dizer, eu sinto raiva. Quem aqui não sente raiva? Impossível, né? Todo mundo sente raiva. Quando a raiva aparece? A raiva normalmente é uma emoção que vem para nos defender de alguma coisa. Quando a gente se sente atacado, ameaçado de alguma forma, ou contrariado, a gente sente raiva. Nem sempre a situação precisa ser concreta, ela pode ser imaginária. Eu posso imaginar que você está me olhando com desprezo e eu me sinto ofendida ou alguma coisa assim e eu começo a sentir raiva de você, né? Isso é natural, todos nós podemos sentir. Quando é que a raiva é patológica? Quando ela é um transtorno do impulso. Quando nós sentimos esse desejo de raiva e fazer. Porque impulso todos nós temos. Quando nós estamos dirigindo, um motoqueiro te fecha e eventualmente você toma um susto, o susto traz raiva, e aí você fala, ai, que vontade de jogar o carro em cima. Natural. Parei, senti isso e pensei, não, peraí, eu vou ter um prejuízo, vou tirar meu carro, eu posso matar essa pessoa, vou presa, conto até 10 e não vou. Quando é que é um transtorno? Eu sinto tudo isso e eu vou. Fiquei com raiva, joguei o carro em cima e fiz. Depois, meu Deus. Ou seja, você não tem controle. Não tenho o controle do impulso. Eu vou para cima. Aí ela é patológica. E aí é um outro tipo de tratamento. Essas pessoas que chegam nesse ponto, por exemplo, desses exemplos que eu dei, elas, quando elas se arrependem depois do que elas fazem, porque tem uma das histórias que é a do motorista, que passou por cima do motoqueiro, quando acabou aquela situação, ele mesmo ficou chocado com o que ele fez. Isso significa que ele não é patológico ou ele foi, dessa vez ele não conseguiu, ele era um primário, uma pessoa que nunca tinha feito isso. Por alguma razão, aquele dia, ele estava mais estressado do que nunca, alguma coisa estava acontecendo com essa pessoa. Porque a gente tem que contar com isso, né? De repente você foi demitido, brigou com o marido, o filho está dando problema, você sai de casa, alguém te faz alguma coisa com você que você não gosta, você perde o controle. Aí é a diferença, que veja, a raiva, é interessante a gente falar disso, que eu sempre dou o seguinte exemplo, gente, raiva é como febre. Nossa, mas eu senti febre, qual é o meu diagnóstico? Não sei, você pode estar com febre porque você está com gripe, você pode estar com febre porque você tem uma infecção viral, você pode estar com febre porque você tem um tumor, um monte de coisa. Então a raiva, ela pode ser sinal de muitos transtornos psiquiátricos. E pode não ser sinal de nada. Por exemplo, o que você está dizendo, ela pode ser um sinal de um estresse crônico. Você está vivendo uma situação, depois eu posso até explicar a diferença do estresse normal e do estresse crônico, que é o patológico. Qual é a diferença? Quando o estresse se prolonga por mais de 4 meses, um evento curto, eu tenho alguém na UTI, ou eu estou num divórcio, ou eu tenho um chefe que me humilha todos os dias, eu vou engolindo isso e não consigo pôr para fora, o que eu faço? Esta raiva pode explodir. Vocês lembram daquele filme Um Dia de Fúria? Como é que tem aquela cena inicial, tem um trânsito enorme, o cara larga o carro, vai subindo por cima do capô e vai andando, quer dizer, com um grande prazer. Então, um dia de fúria, um dia eu explodi, um dia eu ziguei, não é patológico. Já relatos selvagens é patológico. Essa risada, a gente estava comentando agora há pouco dos relatos selvagens, né? Todo mundo que assistiu, todo mundo viu o filme, quase todo mundo, né? E é essa cena, quando as coisas acontecem, todo mundo dá risada. Por quê? Porque a gente se realiza através deles. Fala, que delícia! Vai falar, bom, é todo mundo patológico, todo mundo com transtorno explosivo? Não, mas é que a gente engole um monte, né? E aí, quando você vê alguém, aí é uma delícia. Deixa eu perguntar para a Elisa, que ministra um treinamento
que tem o título de Cultivando o Equilíbrio Emocional. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, e como é que isso pode ajudar nesse sentimento de raiva, nessa sensação de explosão. Bom, gente, boa noite, tudo bom? Patrícia. Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro eu queria lembrar que a gente viu casos extremos, né? De pessoas que realmente perderam o controle e a coisa foi para uma situação de morte, né? Mas no dia a dia nós passamos por pequenas situações, né, em que as nossas emoções surgem e nós não percebemos e nós nos atropelamos e atropelamos as outras pessoas. Então, quando a gente pensa em cultivar o equilíbrio emocional, esse treinamento na verdade foi criado pelo Paul Ekman. Paul Ekman é aquele grande pesquisador das emoções, né, que identificou as 7 emoções universais, os músculos da face. Quem assistiu Divertidamente? Divertidamente, basicamente, teve toda a consultoria da equipe do Paul Ekman, né, para fazer os desenhos, representando as emoções. Eu não assisti, mais ou menos o que é o Divertidamente, você tem uma menina, que é a personagem central da história, né, e cada uma das emoções dela é representada por um personagem. E eles vão agindo, interagindo, né? A raiva, o nojinho, a tristeza. E tem uma coisa bem interessante com relação à tristeza, porque a gente não gosta de sentir tristeza, nega a tristeza, né? Mas nesse filme, por exemplo, a gente vê o papel que a tristeza teve, né, ao se expressar, e só quando a gente expressa a tristeza e mostra a nossa tristeza, é que nós somos confortados. Né? E nós criamos uma ligação, às vezes com pessoas com as quais a gente estava com dificuldades de se relacionar, como no caso da história da menina com os pais, né? Só quando ela realmente chora e mostra a tristeza, os pais começam a entender o que ela estava passando. O contrário do que o mundo ensina, né? Porque o mundo ensina a gente a ser forte, e na verdade o grande lance é ser vulnerável, né? O grande lance é nós entendermos o papel de cada uma das emoções. Até a raiva, ela é construtiva. Ela pode ser construtiva, depende tudo da forma como você expressa. A ideia não é você suprimir a raiva, né, mas sabe dessas experiências, não é suprimir nem fazer ela aparecer de qualquer jeito, mas sabe, conseguir adequar a situação. Eu acho que se você se sente, por exemplo, ofendido, você tem que sinalizar a ofensa, né? Se você não sinalizar que você está ofendido, essa pessoa que estiver te provocando a ofensa vai continuar, né? E não só com você, mas com outras pessoas. Então, a ofensa ela precisa ser sinalizada de uma maneira elegante, vamos assim dizer, né? E não gostei desta ação, desta atitude específica e assim por diante, ok? Mas o que esse trabalho que você faz, esse treinamento, ele se baseia em quê? Para as pessoas começarem a ter um equilíbrio das suas emoções. Além do Paul Ekman, esse treinamento foi criado pelo Alan Wallace, que é um grande estudioso na área da meditação. Ele foi um monge ordenado pelo Dalai Lama por 14 anos, né? E basicamente esse treinamento ele associa as práticas meditativas com o treinamento emocional, ou seja, como as práticas meditativas podem me ajudar a reconhecer as minhas próprias emoções, a conseguir criar um espaço entre a emoção e a resposta emocional, a entender e a perceber como as outras pessoas estão se sentindo emocionalmente, né? Porque geralmente a gente acha que não tem escolha quando se fala de emoção, na verdade? Aconteceu, né? Mas na realidade a ideia é você começar a perceber que é possível criar um espaço entre começar a perceber os sinais fisiológicos, inclusive, sei lá, calor, rubor, batimento cardíaco acelerando, e você responder. Você pode escolher não responder naquele momento, responder mais tarde, responder de uma maneira diferente, né? E eu acho que esse é o grande ponto-chave do treinamento, que é descobrir que temos uma possibilidade de escolha emocional. E esse treinamento serve para qualquer pessoa? Mas é uma pessoa como você, que você pode se descrever um pouquinho, porque eu já descrevi um pouquinho, mas você vai descrever melhor. Qual foi o gatilho para você buscar ajuda? Porque uma pessoa que está achando que está com raiva e está procedendo dessa forma e acha que tem razão, não vai buscar, vou meditar para mudar, ou qualquer coisa assim. Falando, boa noite, gente.
o meu caminho, né, para buscar esse autocontrole e tentar entrar em equilíbrio é sempre um caminho de muito sofrimento, né? Para a pessoa poder despertar, né, da ira, da raiva, dos impulsos, ela tem que estar sofrendo muito, né? Mas eu acabei buscando algumas alternativas, e muitas delas muito mais olhando para dentro do que para fora, né? E aí eu acho que eu encontrei algumas saídas, algumas ferramentas que me ajudaram bastante. A primeira delas é você também buscar um autoconhecimento e saber de que forma você consegue ter o autocontrole, né? E aí, nesse caso, a meditação ajuda bastante, né? As terapias também ajudam muito a gente a se conhecer. Mas tem também outras ferramentas, como, por exemplo, você praticar yoga, enfim, né? Hoje eu não ando mais de carro, eu só ando de bicicleta. Porque o carro estressava? Estressava muito, brigava no trânsito e descontroladamente, né? Você pode contar um pouquinho como é que você era? Vou contar. Apesar de eu não ter matado ninguém, eu cheguei em situações realmente de muito descontrole, né? Em 2012, eu trabalhava numa multinacional suíça e viajava muito, tive 2 tromboses na perna, seguidas de embolia pulmonar, e no final tive uma parada cardíaca. Tudo isso em 6 meses. Quando eu saí da UTI, eu resolvi pedir demissão da empresa, montei uma padaria artesanal. Também não era ainda o que eu deveria fazer, o que eu não estava feliz ainda. Mas foi durante o processo da padaria que todos esses fatos aconteceram, de descontrole, de brigar com o vizinho, parei 2 vezes na delegacia, enfim, era assim desequilibrado, mas isso foi extremamente importante para eu poder despertar e buscar realmente uma nova vida. E você também era desequilibrado com as pessoas que gostavam de você, a sua forma? Sim, você não escolhe com quem você se descontrola, né? Você apenas se descontrola, né? Mas o que a gente estava conversando lá atrás, antes de conversar, e que eu acho muito importante também, e que eu até perguntei para as colegas aqui o que elas achavam disso, mas a minha visão do descontrole e do desequilíbrio é muito também de assumir um papel coadjuvante da vida, né? A partir do momento que eu assumi que a vida eu tenho livre-arbítrio, né, e eu sou responsável pelas minhas atitudes e, consequentemente, pelos meus descontroles e meus desequilíbrios, e eu quero ajustar, consertar isso, eu me torno realmente protagonista da minha vida, e aí sim eu consigo despertar e tentar mudar algo. Eu queria perguntar isso para vocês, assim, vocês duas. Para haver esse momento de eu vou mudar, eu quero mudar, eu não estou feliz, não está bom para mim, internamente eu não estou me sentindo bem, eu só estou fazendo porcaria aqui em volta de mim. Precisa, para que haja esse passo, esse gatilho da mudança, que haja um certo autoconhecimento. Porque quando você fala que você quer mudar e você vai procurar ajuda, tem que ter isso que ele falou, uma escolha. Eu vou escolher diferente. Sabe por quê? Acho que a minha experiência serve para mim, talvez para algumas pessoas, mas não para todo mundo, né? Por exemplo, eu estava numa fase de tomar remédio para depressão, eu estava depressivo. E a partir do momento que eu busquei atividades e autoconhecimento e tentar ajustar isso, eu decidi que eu não ia mais tomar remédio para depressão, né? Então talvez eu tenha até contrariado alguns aspectos neurológicos e alguns diagnósticos que talvez o Brasil não sirva para os outros. Mas eu decidi realmente parar com o remédio para depressão, eu parei, nunca mais tomei. Pois você chamou a tua vida para a sua responsabilidade, teve coragem de mudar, mas eu quero saber até que ponto a gente precisa desse gatilho, ou de uma doença, ou de um evento que te traumatize para você querer mudar, ou de um aspecto filosófico, eu quero ser diferente, como é que eu posso fazer essa mudança, entendeu? Veja, eu acho que não é só uma questão de escolha, né? Muitas vezes a gente quer parar. Uma pessoa que tem um transtorno do impulso, ela quer parar, ela quer não brigar mais, porque o desgaste familiar, o desgaste pessoal, as relações ficam completamente destruídas.
Mas às vezes não são os parentes que levam a pessoa, às vezes é a própria pessoa. Na verdade, né, Vanessa, ninguém leva ninguém a lugar nenhum. A gente se permite muitas vezes. Só que quando a gente tem um transtorno emocional, um transtorno de impulso, a gente não consegue brecar. Os pacientes não conseguem parar. Então eles sabem, eles fazem, têm um impulso, brigam, depois se arrependem, se sentem mal, mas já fez. Então, eu acho que a gente tem que ter um divisor de águas, né? Eu acho que, assim, a questão também da medicação, tem muito folclore em cima da medicação. Se eu começar um remédio psiquiátrico, nunca mais eu vou poder parar, eu vou ficar dependente pro resto da vida, eu não sou mais eu. Isso não é verdade. A medicação bem indicada, ela está aí para isso, para ajudar. Por quê? Porque os estudos mostram que as pessoas que têm depressão ou transtorno de impulso, elas têm uma deficiência na serotonina, na transmissão da serotonina no cérebro. E essa medicação, ela faz isso. Por isso que com a medicação a pessoa começa a se sentir diferente. Agora, eu tenho que tomar a medicação pro resto da vida? Eu acho que não. Não necessariamente eu tenho que tomar pro resto da vida, eu tenho que tomar por pelo menos 1 ano. A gente sabe disso, que se você queima a medicação, depois ela não funciona mais. Segundo, o que é importante, gente? É ter qualidade de vida. Eu acho que é isso que você também está dizendo, quando diz assim, eu parei, mas você parou a medicação, eu não sei se o teu diagnóstico era um transtorno exclusivo independente, parece que era ou não, mas assim, você foi fazer um outro trabalho, você mudou sua vida, você foi fazer uma prática de yoga, meditação, você foi fazer mais alguma coisa. E também só a medicação não adianta, porque a gente tem que descobrir qual é o nosso gatilho e como lidar com ele. Não é fácil assim, né? Porque se fosse, não briga mais, tá bom, não briga mais. O remédio serve um pouco para isso, né? Ele te ensina a viver de uma outra forma. O remédio é um airbag. Eu sempre defino que o antidepressivo é um airbag. Não é que a dor não vai vir. Eu vou brigar com você, você vai sentir. Só que é como se fizesse assim, vai menos. Eu consigo olhar para aquilo com um certo afastamento. Até que eu aprenda a lidar com aquela situação e fique melhor. Você fala muito de meditação como um recurso. Agora, tem pessoas, acho que muitas, falam assim, eu não consigo meditar, não consigo silenciar minha mente, não tenho conseguido. O que você faz com uma pessoa como essa? É para todo mundo? Bom, é difícil dizer que alguma coisa é para todo mundo, né, Patrícia? Eu acho que, assim como a atividade física, muitos de nós sabemos que faz bem, mas não adianta simplesmente saber que faz bem. Né? Muitas pessoas sabem que precisam fazer atividade física e assim por diante, mas não fazem. Mesma coisa em relação à meditação. Hoje em dia existem vários estudos falando a respeito dos benefícios da prática, inclusive de transtornos mentais, como a depressão mesmo, né? Juntamente com a terapia cognitiva. Mas o fato da gente saber que faz bem não necessariamente nos leva a fazer a prática. Agora, de qualquer maneira, se a pessoa pensa assim, não, isso não é para mim. Né? Isso se deve, muitas vezes, a um mau entendimento do que é praticar meditação. Por quê? Muitas pessoas têm a ideia de que meditar é não pensar em nada. Diz para mim aqui agora, quem é capaz de ficar sem pensar em nada? Não é isso. A prática de meditação não é não pensar em nada. Na verdade, as práticas mais básicas, elas são treinos de foco de atenção. Como, por exemplo, na sua própria respiração. São algumas das práticas mais básicas. Então, é você aprender a focar a sua atenção, né, na respiração, por exemplo, e conseguir com isso não ficar com a mente cheia de preocupações ou focando nas suas preocupações. Você aprender a controlar a sua atenção de modo a que você não fique tão dependente de estímulos externos. Isso é um dos nossos grandes problemas hoje em dia. Nós vivemos lotados de estímulos, né, desde a hora que acordamos até a hora de dormir. Então, quando começamos a praticar a meditação, nós começamos a aprender a nos desligar desses estímulos externos quando não nos achamos necessários naquele momento, ou quando podem até estar nos dificultando aquele momento, né? Então, basicamente é isso. Meditar é um treino de foco de atenção. Existem várias técnicas de meditação, né? Essa é uma delas. Seria mais ou menos... Você acha que a nossa civilização é muito mental? A gente pouco desenvolveu o ultracentro, vamos supor, o cardíaco? Você acha que a nossa dificuldade passa por aí?
Eu acho que a nossa dificuldade passa por justamente não termos dificuldade de controle, não necessariamente um controle de impulso patológico, mas nós somos facilmente seduzidos por estímulos, né? Desde a TV, como a gente estava falando, uma notícia ruim, você olha e você não consegue mais parar, né? Você começa a jogar o Candy Crush, né? E não consegue mais parar, e aí fica ela pedindo a vida pro outro, né? E assim por diante. Somos todos obsessivos. Nós somos facilmente arrastados por estímulos. E quando a gente, de novo, voltando, seja por yoga, ou tai chi, ou a meditação, nós começamos a prestar atenção em coisas que não são tão estimulantes, mas ao mesmo tempo podem ser agradáveis. Eu acho que é uma busca, um retorno de busca por outro tipo de bem-estar que não depende de autoestimulação. E a ciência está comprovando, assim, uma forma de comprovar que a meditação está sendo benéfica para o nosso corpo? Existem vários estudos hoje em dia dentro da área de meditação, desde a área cardiovascular. Existem alguns periódicos da área cardiovascular bastante importantes, um deles, por exemplo, passando uma revisão indicando que algumas práticas de meditação podem levar à redução da mortalidade, inclusive. Né? Por quê? Porque ajuda a pessoa a regular, por exemplo, a hipertensão, né? Que é um dos grandes problemas aí na nossa vida do dia a dia. Né? Desde a depressão, como a gente havia comentado, a redução de estresse, né? A melhora da atenção e também da regulação emocional. Então, tem gente fazendo práticas, quer dizer, ensinando meditação nos presídios e tendo resultados incríveis, né? Existem vários... Tem um documentário muito famoso numa prisão na Índia, né? Uma técnica de meditação vipassana, mostrando os efeitos, né? nos prisioneiros, né? E sem dúvida, eu tenho inclusive um amigo que faz esse trabalho especificamente mais com yoga, né? E nos presídios de alta periculosidade lá nos Estados Unidos, o James Fox, ele tem o Prison Yoga Project, né? É um projeto que é levado para as prisões, né? Em que os próprios detentos são também estimulados a ensinar outros detentos a praticar yoga. É muito, muito bonito esse trabalho. Nas escolas hoje em dia existe todo um movimento de tentar levar a educação socioemocional para as escolas, como um dos instrumentos a prática de mindfulness, né? Ou seja, de você estar de uma forma mais simples, consciente com as suas ações no momento presente. Né? Eu imagino que todas essas práticas que levam você a ficar mais consciente podem te ajudar a controlar os impulsos. Né? E você acha então que, por exemplo, essa prática, vamos supor, citando aqui as prisões, pode transformar o ser humano, tornar ele mais ético, com mais compaixão, incapaz de fazer o mal, por exemplo? Você acha que, por exemplo, um assassino, uma prática como essas nas prisões, eles podem mudar, assim, radicalmente? Eu acho que pode ajudar, mas de novo, não vamos dizer que isso é para todas as pessoas, né? A questão de você ter cometido um assassinato, por exemplo, depende de uma série de questões, desde as questões socioeconômicas, né, educacionais, sociais, o ambiente, né? Então, assim, a gente achar que vamos meditar e vamos acabar com isso, isso é um pouco naive, né? Um pouco inocente demais, né? Mas eu acredito que possa ajudar, né? E, em especial, não apenas a prática de meditação, mas a prática de atividades físicas, né? A gente está falando muito do aspecto mental, mas a gente trazer a atenção para o físico, fazer surfar, fazer arte marcial, né, de uma forma saudável, correr, fazer caminhadas no parque, na natureza. Tudo isso pode ajudar a pessoa a ter um melhor bem-estar e com isso também evitar aquela responde emocionalmente de forma inadequada, porque quando a gente responde mal, geralmente a gente não está bem, não é isso? Então, à medida que a gente vai perceber a importância de cultivar esse bem-estar interno, uma vez que você mesmo tinha falado, né, Patrícia, a gente não consegue controlar muito o que está fora de nós, pelo menos se a gente conseguir detectar em nós essa habilidade, né, de trazer um pouco mais de bem-estar dentro de nós, provavelmente nós vamos passar a responder de uma forma mais gentil, menos violenta. A gente está falando aqui muito do controle, né, dessa emoção, mas eu tive uma experiência, eu fui com a Alternativa Saúde uns anos atrás para Los Angeles e fiz várias matérias lá sobre esse tema de qualidade de vida. E a gente foi num lugar
super interessante, engraçado, e um cara que fez um galpão, igual uma sala quadrada, assim, forrada, toda forrada, assim, acolchoada, vermelha, que no meio tinha um lugar para você socar, uma forma humana para você socar, tinha coisas de borracha. Eu queria saber se vocês acham, como médicas e terapeutas e tal, se essa eliminação, né, quer dizer, essa catarse, isso também pode ser uma forma de tratamento. Olha, eu acho que é aquilo que, né, a Elisa estava dizendo. Não existe uma forma única para todo mundo, né? A gente percebe que, por exemplo, algumas pessoas que, ao ouvirem aquelas músicas New Age, bem tranquilas, ficam extremamente irritadas. E ela é para relaxar, e algumas pessoas falam assim, pelo amor de Deus, tira isso que eu estou ficando nervosa. Não é verdade? E por outro lado, algumas pessoas falam, ai, que delícia, barulho de passarinho. Eu falo, mata esse passarinho, pelo amor de Deus. Não aguento o barulho, Então, assim, para algumas pessoas, socar pode ser bom. Para outras pessoas, a meditação pode ser boa. Mas o que a gente tem que entender é o que está por baixo disso tudo. Então, se essa pessoa estiver vivendo um momento de estresse, que é aquele estresse crônico, que ela não está conseguindo lidar com alguma situação específica da vida, ela vai continuar irritada, ela vai continuar com pressão alta, ela vai continuar brigando com o vizinho, ela vai ficar incomodada se o outro sentou muito perto, falava mais pra lá. Então, o que está acontecendo, né? Eu brinco, eu digo que parece que a gente está numa TPM 31 dias por mês, né? Então, assim, uma irritação constante o tempo todo. E não precisa ser mulher, muitas vezes é homem, né? Você fala, mas só mulher tem TPM, não, homem tem. Mulher tem a desculpa da TPM, né? Não sou eu, são os hormônios. São os hormônios, né? E do homem também, né? São os hormônios. Então, começa a ter uma alteração pelo estresse, começa a jogar cortisol, né? E aí a irritabilidade fica grande. Então, para algumas pessoas isso pode ser bastante produtivo, para outras não. Mas o que é importante? A gente perceber quais são os gatilhos que a gente tem. Porque a gente sabe as coisas que mais nos incomodam, que mais nos tiram do sério, e aí a gente tem que enfrentar isso e tentar lidar com essa situação, porque o que a gente estava dizendo até ali atrás, né? A briga, a discussão, normalmente, é por um bom motivo. A forma é que está errada. Então, o cara me fechou, o cara colocou o carro na minha vaga, o outro foi mal criado, foi grosseiro, passou na minha frente na fila. Sim, mas eu não preciso dar uma porrada, né? Jogar para o outro lado da parede, jogar o carrinho do supermercado em cima. Eu posso dizer assertivamente, mas desculpa, mas eu estava na frente, eu estava na fila. Então, a gente tem que começar, de fato, a mostrar aquilo que nos desagrada, né, no dia a dia. Você acha que isso está piorando, assim, em grandes centros, como São Paulo, por exemplo? Acho que está piorando, até pelo excesso de atividades que todo mundo tem. Gente, pressa é um gatilho imenso para a raiva. Reparem quando vocês estão esperando o elevador e vocês estão com pressa. Começa a bater lá no negocinho para ver se ele anda mais depressa. Não vem mais depressa. Se você olhar no relógio, não passaram 10, 15, 30 segundos. Você fala, meu Deus do céu, e não chega esse elevador. Gente, passou 30 segundos. Porque a pressa interna é muito maior do que o tempo. Você está atrasado. E a gente está sempre atrasado. Leva 2 horas para chegar aqui, 2 horas para chegar não sei aonde, então está com pressa. Quando você está irritado e está com pressa, o primeiro que tropeçar na sua frente leva. Se for um cara que tem transtorno explosivo, leva literalmente, né? Voa. Como que a gente pode se defender de uma pessoa em fúria? Se você é a vítima dessa pessoa e não o sujeito. Como que eu vou me defender dele antes dele? Eu não sou curado. Não, sim, mas quando você não é curado? Estou dizendo assim, tem uma pessoa do lado do seu carro e começa a passar uma chave do lado e você está ali diante daquele cara em fúria, sabe? O que você faz? Sabe o quê? Só uma coisa a interromper. Eu acho importante você usar uma expressão quando ele é curado, né? Que ele está curado. A gente não fica curado, a gente fica controlado. Então, né, eu não faço mais isso. Eu sinto raiva, eu tenho vontade de quebrar o carro, mas eu vou respirar, vou perceber e vou adquirir o controle do impulso. Quando a gente adquire controle sobre a nossa vida, vocês não sabem o prazer que dá. E é inversamente proporcional a sentir que você está controlando as coisas. Porque quanto mais você quer controlar as coisas para que elas aconteçam do jeito que você quer, menos controle você tem. Então você tem que abandonar esse controle. Não, mas isso aqui precisa ficar aqui, não aqui.
isso aqui é ali. Não, senta mais para lá. A gente começa a ficar numa neura de tentar controlar, que aí você acha que está controlando as coisas, mas não estão. São as coisas que estão te controlando. E quando você vê, você está sendo controlada pela casa, pelos móveis, pelo carro, pelo chefe. Na verdade, você não está controlando, você tem que largar, abrir mão. E aí vem muito com a questão da meditação também. Deixa, abre mão, que as coisas vêm. E tente perceber o teu controle, né? Mas você não me respondeu a minha pergunta. Como que eu vou me defender de uma pessoa que sai correndo? Porque ela também aciona o nosso gatilho, né? Ou você fica com medo, ou você enfrenta, né? Que é o caso dos relatos selvagens de um ultrapassando o outro. Sim. Até que eles se matam, os dois, literalmente. Mas o que ela falou é bem verdade, mas não existe a cura, né? Existe o autocontrole. Eu continuo sentindo raiva, eu continuo sentindo ira, sentindo vontade de voar no pescoço, mas eu não faço mais isso. É meio parecido com parar de fumar. A gente continua com vontade de fumar, só que a gente não fuma. É meio parecido um pouco. É uma compulsão, praticamente, né? E o autocontrole é libertador, né? Você fica dono de você, né? E é engraçado quando a gente percebe isso, e o que ela falou é justamente muito importante, porque a maioria das frustrações que a gente sente vem da vontade de ter controle sobre tudo, né? Só que a gente não controla a irmã, não controla o namorado, não controla, né, a família, o chefe, né, o trânsito. Então as coisas não vão ser definitivamente como a gente gostaria que elas fossem. Então acho que a gente tem que controlar a relação da gente em relação, e as né? Justamente, se você não pode mudar a realidade, e essa é uma realidade, a gente não controla nada, vamos mudar a perspectiva. E eu acho que essa mudança de mindset é justamente isso. Eu controlo a minha reação. Basicamente, você está confortável mesmo sabendo das incertezas. Né? Na realidade, é aquela velha história de você entender a impermanência das coisas. A lei da impermanência de tudo, né? Que é uma lei budista, né? Então, você entender isso e ter a sabedoria de perceber que isso faz parte da vida. Né? E o grande segredo da história é você realmente ficar confortável diante das incertezas, das mudanças, né? Que elas simplesmente fazem parte da nossa vida. Elas tão simples, né? É que nem regime, né? Todo mundo sabe que tem que comer o que não tem, né? A gente fala, qual que é o regime, né? Uma vez encontrei com um médico amigo meu, eu falei, nossa, como você está magro, o que você está comendo? Ele falou assim, não é essa a pergunta, é o que eu não estou comendo, né? Porque todo mundo sabe que, assim, a gente entende que a gente tem que ter equilíbrio, que a gente tem que ter controle, mas como é difícil, por mais que a gente saiba, tem que meditar, tem que deixar a coisa fluir, mas às vezes começando com pequenas coisas, não imaginando que você vai mudar tudo de uma vez, tendo um pouco de percepção, reagindo de uma forma diferente, você vai mudando o ambiente e aí vai mudando tudo, vai mudando todo o ciclo. Mas aí eu acho que a gente entra também numa questão de a gente acaba justificando, né? A gente sai da dieta e fala, mas hoje, né, é segunda-feira, na terça eu começo. Ou a gente justifica o estresse, ou justifica pelo trânsito, né? E tem a lei também das recompensas, né? Você, estou estressado hoje, então vou fumar um cigarro, né? Assim funciona. Quer dizer que não é gostoso brincar de vez em quando? É uma delícia. Mas a gente acaba... Entra com uma aula de depois. Mas onde que eu quero chegar? Quando a gente assume essa postura de achar justificativas para tudo, é uma postura de vítima, né? Aí você deixa de agir como protagonista e acaba agindo como vítima. Você não se responsabiliza, você responsabiliza o outro. O trânsito, o estresse. A economia, o país, eles são culpados do meu estresse, eu estou só respondendo, né? É isso, é não responder mais aos acontecimentos, né? Escolher outro tipo de resposta. Sabe uma coisa interessante, desculpa interromper, que eu acho que é sempre importante dizer, porque as pessoas brigam, né? Porque elas se sentem fortes brigando. Elas se sentem poderosas. Se você chega e fala, não, você não vai parar aí na minha frente. O outro já para. Se você falar assim, moça, por favor. Ela nem ouviu. Então as pessoas muitas vezes gritam e brigam para se sentir importante.
No fundo de um grande brigão, tem uma pessoa extremamente insegura e carente, bem guardadinha lá no fundo. Só que quando você olha, o que foi? Sai da frente, tá no lugar, né? Só que lá no fundo tem alguém encolhido, alguém triste, alguém que de alguma forma se sentiu desamparado. E para não ficar desamparado, eu tinha um paciente que ele acordava, do grupo de transtorno explosivo, ele acordava de manhã, ele fazia bastante ginástica, e ele falava assim, não, quando eu acordo eu tenho que pensar numa coisa bem ruim, para me deixar com muita raiva, para eu sair já de casa pronto para a briga. Por quê? Ele já saía armado. Por quê? Porque ele se sentia tão vulnerável, que ele tinha a sensação de que se de alguma forma ele não tivesse armado, ele ia sobreviver. Então ele já se armava. Então por trás, às vezes, de uma pessoa muito raivosa, tem alguém muito sensível, mas que não pode aparecer. A gente receber aqui um recado que tem que abrir para perguntas, que a gente já está na hora. Então, esse papo aqui não tem fim, né? A gente vai abrindo mil chaves, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta para essas pessoas? Oi. Qual é o seu nome? Meu nome é João. Primeiro, só um depoimento, eu infelizmente já presenciei o controle, não foi o da Liliana nem da Elisa, que eu sou amigo do Marcelo, sou amigo pessoal do Marcelo, e eu já vi a diferença na vida dele do que ele acabou relatando. O que eu estava ouvindo vocês conversando, eu estava ouvindo, e uma das questões que veio à mente foi quando a doutora Liliana falou sobre a necessidade da gente de falar o que sente, ou de expor o sentimento, de expor o que a gente não gosta. E eu não deixo de lembrar da herança latina que a gente tem dos dogmas de estar ofendendo o outro quando fala a verdade, de estar ofendendo o outro quando diz não, de estar ofendendo o outro quando não é polido o suficiente e vai aceitando. E daí, nesse acúmulo aceitando esse acúmulo de frustrações, acaba que uma hora a gente estoura. E vocês sempre remeteram muito à meditação, à lei da impermanência e tal. Será que budistas, será que anglo-saxões, eles não têm esse acúmulo de frustração tão grande que a gente tem? Porque eu vejo muito esse excesso que a gente tem de evitar magoar o próximo como uma das fontes de represar essa frustração. E uma outra coisa é esse movimento de haters que a gente tem na internet, que a gente tem onde todo mundo tem o livre-arbítrio de falar tudo o tempo todo e ficar destilando veneno aos quatro cantos. Então acaba que as fronteiras acabam ficando meio deturpadas do hater que está ali teclando do celular na cama, ou do que está brigando no elevador, ou brigando Eu não sei o que vocês vão responder, mas eu acho que a gente estava até falando sobre isso, que como a gente não tem nenhum controle sobre o que está acontecendo lá de fora, que é muito impermanente, que é muito dual, quando a gente começa a ter um controle interno, facilita a gente a viver essa impermanência do lado de fora, não sei. Mas é novo isso. Essa maneira que a gente está hoje de publicidade das nossas frustrações, isso não tinha. A gente não tinha esses canais há 10 anos atrás. A gente não tinha isso. Então, o que vocês acham? Eu acho que a internet contribui muito, porque a internet a gente tem um grande escudo, né, que é a tela. É diferente de você brutalizar, brigar com alguém no elevador ou na rua, né? Porque você corre riscos, né, físicos principalmente. E a internet, ela te blinda, né? A internet, você pode falar o que quiser. Então, por isso, eu acho que o surgimento dos haters, né, esse ódio enorme existente por aí, né, não só na política, né, não só dos blocos, né, pró e contra o governo, mas
de todas as outras manifestações. Os homossexuais, As minorias todas, né? Enfim, os discursos, né? mulheres, os negros, todo mundo. Eu acho que a internet, né, nesse sentido, ela contribui para o aumento desse ódio, né, virtual. Né? As pessoas estão intolerantes, né? Cada vez mais intolerantes, se você não pensa como eu, você está errado. Né? Então, eu acho que tem essa intolerância. Mas, por outro lado, isso que você está dizendo é importante a gente separar duas coisas. Primeiro, assim, não é a gente dizer tudo para todo mundo o tempo todo. Né? Olha, não gostei, você é chata, tá me olhando assim porque... Síndrome da sincera, né? A sincera. Também não. Como é que eu falo? Né? Então, eu tenho que escolher engolir ou falar. Então, como é que eu falo? Eu me sinto dessa forma. Eu tenho que escolher quando falar e como falar. Por outro lado, você diz assim, a culpa do ser... Será que isso mudou? Eu acho que não mudou ainda. As pessoas ainda têm muita vergonha. Você vê pelo WhatsApp. Você não vê namorados hoje, quase, falando no telefone. Eles escrevem no WhatsApp. E aí, quando eles dão uma cutucadinha, eles põem kkk do lado. Né? Quer dizer, é uma forma de aliviar o meu comentário. Não gostei, kkk, né? Não diga, kkk. Então fica assim, não, ela estava rindo ou ela estava irônica? Ela estava mandando para o inferno ou ela de fato queria, estava achando engraçado? Como é que... não sei, então deixa quieto. Então, fica por isso mesmo. Aí eu brinco assim, por que você não telefona no seu namorado não fala? Por que as pessoas não falam? Porque falar... Eu acho que ele entra como você está dizendo na internet, né? É mais fácil. É mais difícil falar. É mais fácil cara a cara, ou voz a voz, porque pela voz não dá para fazer kkk, né? Não, a voz tem função. Você vai dizer, tá bem? Tô. Tá bem, eu já falo. Mas eu acho que na internet também, não tem só os haters, mas você tem também pessoas propagando mensagens muito bacanas. Mas eu ia perguntar isso, sabe? Só para eu fazer uma pergunta assim rápida. Vocês acham que está aumentando o interesse em querer mudar? O interesse em ser um ser humano mais legal? Uma compaixão humana, assim? Está aumentando? Porque da mesma medida que isso aí está crescendo, esse estresse todo, na contrapartida tem uma busca por uma melhor qualidade de ser? Eu acho que nunca se discutiu tanto a questão de bem-estar, de viver bem. Né? Na verdade, a gente acabou falando um pouco dos problemas, mas até o título nosso aqui é como viver bem nas grandes cidades. Né? Então, eu acho que esse tópico do viver bem, da gentileza, como hoje à tarde estava no local do trabalho, as pessoas preocupadas em saber como criar um ambiente melhor, sabe, com mais qualidade de vida para os funcionários, né? Então, assim como tem os seus sites de boas notícias. Então, de alguma maneira, ao mesmo tempo que você tem o movimento das pessoas, né, com ódio, eu acho que sim, é uma opção, né? Que bom, as pessoas têm a opção, elas querem brigar, então briga lá na internet, ok? Mas também se você quiser, né, quiser saber de como viver melhor, você nunca teve tanta informação, tanto acesso a tanta informação sobre como viver bem. Bacana, otimismo. Pois não. Essa nome? Cristina, vamos ver se eu consigo desde o começo. Quando você falou da gente ter um impulso, né? Eu sou impulsiva também, mas eu já me controlei bastante. Eu sempre achei, pensando na minha vida, que a gente acumula energia. E se você não jogar fora essa energia, você tem esses impulsos. Então eu achei no exercício, na coisa, eu preciso jogar fora a energia. Eu não sei por que a gente acumula. Não sei, eu, por exemplo, acumulo, não, tem que jogar fora. Porque fica ali, sabe? Atormentando. Então, eu já pratiquei, vou lá e pratico meu esporte e volto. Eu estou fazendo agora, não é meditação, é relaxação, né, que eles falam. Então, ajuda bastante, melhorou. Então, como que a gente acumula energia? É isso, acumula. Esse é um. A outra que ele falou da internet, que você tem a placa na sua frente, tá? Você está escondido. Mas quem está vendo também está escondido. Pô, eu vi, tá bom. Ninguém está sabendo se eu vi, deixa eu ver. Né? E esse do kkk, eu acho horrível.
Porque ninguém sabe o tom que você está falando. Escrever não dá o tom. Outro dia mesmo aconteceu comigo. Eu escrevi com uma pessoa, escrevi: você está dormindo ou você está dançando? Ele respondeu: quem é? Quem é? Eu falei: bom, pela pergunta eu já sei que eu sou ninguém. Mas a minha colocação era brincadeira. Nossa, veio o Bruno, sabe, em cima de mim. Bom, parei quieta, né? Ele não sabe o tom, porque eu não coloquei o kkk. Então eu lembrei da minha avó, que falava assim: brincando, você vai falando a verdade. Isso é sabedoria popular, né? Então, é tudo isso. Então, se você pusesse o kkk, ele ia ficar irritado, mas não ia falar para você. Não sei o que ia acontecer, eu não ia contar. Eu só queria saber se você estava podendo falar, se está dormindo, está dançando, o que está fazendo. Mas deixa eu entender essa pergunta que agora me perdi. Você quer saber por que você acumula de energia? Acumula energia realmente, isso é de cada pessoa. Se esse fato de você escrever o que você quer atrás do computador, também quem está atrás do computador pode ler, pode não ler, pode tomar conhecimento e não ler. Você também está escondido. É o livro. Exatamente. Então não vai escrever agora, então vai põe no mundo porque eu vi que você escreveu. Ignora. Eu não sei se eu estou certa. E essa de brincando, a gente vai falando a verdade. Depois, não estava brincando. Acho que a questão de acumular energia, né? A gente acumula sapos. Né? Então, o quê? Sapos. Também energia. Então eles ficam, desce com a perninha aberta aqui, né? Então, uma coleção de sapos, que até hoje eu não sei como é que é o nome de uma coleção de sapos, Saparia. uma saparia, né? Vai fazendo com que a gente vai ficando irônico, irritado, incomodado. E aí, quando as coisas saem, elas saem também ensapadas, né? Um pouco atravessadas. Então, quando você diz assim, você está dormindo ou está dançando? Né? O outro, automaticamente, depende da quantidade de sapos que ele também engoliu naquele dia, vai vir atravessado. E aí, temos uma coleção de sapos. Então, acho que essa questão da energia... Tem essa outra que você falou, que esse seu amigo, ele se arma, né? Para sair de casa. Ele já tem que sair armado. Porque a gente ele está muito vulnerável. E a gente não está vulnerável. Não tem que sair com isso, sabe? Um colete já para se defender. Não estamos vulneráveis. Eu, quando escuto rádio alguma coisa que me irrita, eu falo: meu Deus do céu, tá louco. Então, eu não quero estar aqui daqui a 50 anos, porque eu não sei onde vai parar isso. Deixa eu ver se tem mais alguém que tem mais alguma pergunta. Você, fala. Quer saber? Aqui, ó. Tem os estudos, né, da psicossomática. Deixa, senão as pessoas na página não. Boa noite. Eu queria saber dos estudos da psicossomática, essa raiva patológica, que tipo de doenças tem se manifestado, quais são os estudos mais recentes sobre isso, e como descobrir a válvula de escape, que eu acho que era um pouco que ela estava falando, esse acúmulo de energia, você tem que talvez descobrir a válvula de escape também porque se engole sapo, você pode manifestar com alguma doença. A psicossomática diz o seguinte, né, que você tem um fator emocional causando uma doença no soma, no físico, psicossomático, né? A gente tem os psicossomáticos e a soma dos psíquicos. Nós temos que começar a pensar cada vez mais que nós somos uma coisa única. Não dá para separar o corpo da mente. Então, desde uma doença que pode ter origem emocional me causando um fator no corpo, quanto uma doença física que vai me causar alterações emocionais. Um câncer pode ser de lá para cá e daqui para lá, né? Então, quando você me pergunta quais os últimos estudos, eu precisaria de uma aula que não é o caso, né? Eu acho que por aí a gente posso te dar meu e-mail depois. O Google está aí também para ajudar os estudos da psicossomática em todos os artigos. Mas, na verdade, assim, a raiva, com certeza, te traz, no mínimo, problemas gástricos, né? Você vai engolindo e você vai soltando, mas, assim, o que a gente fala da psicossomática, da raiva, é a ira, a raiva e as questões gástricas.